Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre os aspectos penais da Lei de Drogas, de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13.840 de 2019 e 13.964 de 2019, pacote anticrime, nós vamos falar agora dos crimes equiparados ao tráfico de drogas, que estão previstos no artigo 33, parágrafo 1º da Lei de Drogas. E aí eu peço a atenção de vocês, porque aqui nós iremos falar, em determinado momento, sobre um tipo penal que foi incluído pelo pacote anticrime, beleza? Bom, todas essas condutas equiparadas ao tráfico de drogas que estão previstas no parágrafo 1º da Lei de Drogas, segundo o entendimento majoritário, essas condutas têm um caráter subsidiário, ou seja, via de regra, o agente não vai responder em concurso de crimes entre as modalidades delituosas do caput do 33 e essas do parágrafo 1º do 33. O entendimento majoritário é que essas do parágrafo 1º têm caráter subsidiário. O que significa isso? É que a aplicação desse parágrafo 1º só é possível se o agente não for punido por qualquer outra das figuras previstas no caput, certo? Desde que, obviamente, as condutas sejam praticadas em um mesmo contexto fático, né? Por exemplo, o agente utiliza determinado local de que tem a propriedade para o tráfico ilícito de drogas, que aí entraria a modalidade do inciso 3 desse parágrafo 1º que nós ainda iremos ver, e que esse tráfico é por ele mesmo executado, aí entraria a modalidade do caput do 33. Então, o agente utiliza um local de que tem a propriedade para o tráfico ilícito de drogas, sendo que esse tráfico é por ele mesmo executado. Então, aqui a gente não tem vários crimes de tráfico, apenas um, né? Temos a figura da chamada progressão criminosa. Então, se se trata de condutas incluídas dentro dessa mesma cadeia progressiva de lesão ao bem jurídico tutelado, que aqui no caso é a saúde pública, a gente não deve buscar a punição do agente em concurso de delitos, né? Então, via de regra, você aplica o caput. Se ele não for punido por nenhuma das modalidades do caput, aí sim entram as modalidades do parágrafo 1º, né? Que elas têm um caráter subsidiário. Bom, começando pelo inciso 1, que traz a figura do tráfico de matéria-prima, insumos ou produtos químicos destinados à preparação da droga. O parágrafo 1º diz: nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Então, nas mesmas penas incorre quem praticar essa conduta descrita no inciso 1. Significa que vai incorrer na mesma pena, né, do caput, que é uma pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa, né? Lembrando que se qualquer uma dessas condutas for praticada no mesmo contexto fático do crime do 33 caput da lei de drogas, né? Esse crime do 33 caput da lei de drogas vai absorver a figura delituosa do parágrafo 1º, né, com base naquele princípio que vocês já conhecem, que é o princípio da consunção. Os verbos, né, utilizados nesse dispositivo legal, vocês já conhecem, nós já analisamos quando comentamos o artigo 33 caput, né, na aula anterior. O que vocês ainda precisam ter de informação? O que significa matéria-prima? Matéria-prima é a substância bruta da qual podem ser extraídos ou produzidas as drogas. Insumo é o elemento participante do processo de formação
de um determinado produto, né? O insumo ele é utilizado para a produção de substância entorpecente, né? Que vai ser agregado à matéria-prima. Por exemplo, vão ser unidos, somados restos de cocaína e o bicarbonato de sódio para dar origem ao crack. Então, esses são os insumos, né? Produto químico é uma substância química qualquer, né? Que seja utilizada em laboratório no processo de elaboração da droga, sem que seja agregada a matéria-prima, né? Por exemplo, a acetona é utilizada para o refino da cocaína. Então, a cocaína já está produzida e ela é refinada através da acetona, né? Então, quando a lei de drogas se refere à matéria-prima, insumo ou produto químico, ela abrange não apenas as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que eventualmente sirvam para essa finalidade. Eu coloquei isso para vocês de acordo com o entendimento do STF e do STJ, certo? Então, o crime ele vai estar consumado com a prática de qualquer um dos núcleos previstos nesse referido tipo penal. Dispensa-se a efetiva preparação da droga, certo? Então, aí, no caso, vai ser necessária a realização de um exame pericial, de uma perícia, para verificar se esse produto eventualmente apreendido, ele pode ser utilizado, mesmo que eventualmente, ou seja, não é um produto exclusivo para a produção de droga, mas pode eventualmente ser utilizado como matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, certo? Que mais? A tipificação desse crime demanda, obviamente, a comprovação de que a matéria-prima, os insumos e os produtos químicos apreendidos com o réu, por exemplo, com o acusado, com o investigado, eram destinados à preparação da droga, né? Então, tem que ser demonstrado através de um exame pericial a efetiva utilização desses produtos para a preparação da droga. Aí sim, nós temos a prática desse crime. Num desses julgados que eu coloquei para vocês acima, mais precisamente do STF, ele tratou, por exemplo, da prática desse crime do inciso 1 do parágrafo 1º do 33, quando se tratava de posse de cafeína, né? Perdão, não foi o STF, foi o STJ. O STJ disse que a cafeína constitui um insumo que pode ser utilizado para aumentar a quantidade de entorpecentes, né? Então, dentro do contexto, verificou-se que essa posse da cafeína foi considerado como praticado esse inciso 1, né? Logicamente que a tipificação desse crime também está condicionada à demonstração de que a conduta do agente foi executada em desacordo com o elemento normativo, né, do tipo penal, que diz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, né? Porque se for de acordo com autorização legal ou regulamentar, nós não temos a conduta desse inciso 1, né? Outra coisa que se discute muito na doutrina é qual seria o enquadramento típico na hipótese de posse de sementes de plantas destinadas à preparação da droga. Então, como é essa discussão, certo? Logicamente que a primeira coisa que deve ser feita, né, quando se verifica alguém com posse de alguma dessas substâncias, como, por exemplo, nesse caso, nós estamos analisando as sementes de planta destinada à preparação de droga, tem que verificar primeiro através de um exame pericial, tem que ser feita a perícia, né? E aí, o laudo pericial vai dizer se essas sementes já contêm alguma das substâncias listadas, né, na portaria da Anvisa como droga.
Por exemplo, me dá um exemplo, professora. O THC, que é o princípio ativo da maconha, ele pode ou não ser encontrado na semente da planta, na semente da maconha, certo? Então, primeira coisa que tem que verificar é se esse princípio ativo, essa substância, já está presente na semente, né? Então, vai depender disso. A conduta do agente vai ser verificada a depender disso, né? Por quê? Se está podendo ou não estar já nessa semente, né, presente esse princípio ativo, dependendo das circunstâncias do caso concreto, a conduta do agente pode ser caracterizada como tráfico de drogas do caput do 33, porque as próprias sementes já podem ser consideradas uma espécie de droga, né? Como também pode ser considerada a modalidade equiparada do parágrafo 1º, inciso 1, que nós estamos estudando. Se ficar demonstrado que o agente pretendia utilizar as sementes como matéria-prima para a produção de outras drogas, né? Então, se o agente ainda não tiver dado início, né? Se tiver uma apreensão e o agente ainda não tiver dado início a nenhuma prática dos verbos que nós vamos já falar sobre eles, semear, cultivar ou fazer a colheita, também não vai ser considerada a modalidade do inciso 2, que nós vamos já falar sobre ela. Agora, pessoal, se o exame pericial não detectar a presença de droga, a presença desse princípio ativo nas sementes que sejam apreendidas, aí nós vamos ter apenas a modalidade do 33, parágrafo 1º, inciso 1. Essa que nós estamos estudando, né? Por quê? Porque a gente não pode descartar a possibilidade dessas sementes serem utilizadas como matéria-prima para a produção de drogas. Então, se ela não tem um princípio ativo, pode ser considerado, então, esse inciso 1, tá? O STF, inclusive, quando se manifestou diante da apreensão de 170 sementes da maconha numa determinada casa, ele considerou, o STJ, que a conduta praticada foi o do crime equiparado ao tráfico de droga, da modalidade ter em depósito ou guardar matéria-prima destinada à preparação de droga. Esse inciso 1, né? Não considerou o fato atípico. Porém, nós temos um julgado do STF, de uma das turmas do STF, que agora eu não lembro qual das duas, e é um julgado até recente, né? Quem quiser pode até pesquisar sobre ele. Ele disse que a conduta de importar pela internet, uma pessoa estava importando pela internet, era 20 e poucas sementes de maconha, né, que não possuíam o princípio ativo, eram sementes que não possuíam o THC. E aí o STF considerou como fato atípico, né? E o STF disse que, para fins de tipificação desse inciso 1, a matéria-prima ou insumo deveria ter condições e qualidades químicas que permitissem a produção de droga ilícita, né? Que não seria essa situação do caso concreto. Então, nós temos esse entendimento recente de uma das turmas do STF, diferente dos entendimentos anteriores do STF e do STJ, certo? O que mais? Cultivo de plantas para o tráfico de drogas. Nós temos um outro crime equiparado ao tráfico de drogas, né? Parágrafo 1º, inciso 2, que diz: nas mesmas penas incorre quem semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Primeira coisa, para você não confundir com o artigo 28, né, da Lei de Drogas, que parágrafo 1º, né, artigo 28, parágrafo 1º, que fala do plantio, né, cultivo, plantio de drogas para consumo próprio, né? Lá nós temos dois elementos chamados elementos especializantes, né? Primeiro deles é a finalidade do agente, que deve ser para consumo pessoal. Nesse aqui do inciso 2, nós não temos essa finalidade do agente para consumo pessoal, né? Não é para consumo pessoal. E o outro elemento especializante que tem lá no 28 é que as plantas,
devem ser destinadas à preparação de pequena quantidade de substância entorpecente. Então, aqui não temos essa pequena quantidade, né? A finalidade dessas plantas serem para a preparação de pequena quantidade de substância entorpecente. Então, a diferença, são as diferenças básicas entre o 28 e o 28, parágrafo 1º, e o 33, parágrafo 1º, inciso 2. O objeto material aqui, nesse inciso 2, são as plantas, que constituem a matéria-prima para a preparação de drogas, né? E na hipótese, pessoal, de o agente semear determinada área, zona rural, determinada área rural, cultivar a planta, por exemplo, e depois fazer a colheita para a preparação da droga, nós teríamos um crime único, né? Um crime único dentro do mesmo contexto fático, né? Porque se as condutas forem praticadas em contextos fáticos distintos, aí nós podemos ter até mesmo uma continuidade delitiva. Por exemplo, após a colheita de um ciclo das plantas, o agente já colheu, né? Já fez tudo, aí ele dá início a um novo ciclo de plantio. Aqui, o ideal é que ele responda pelos crimes do 33, parágrafo 1º, inciso 2, em continuidade delitiva, né? Que vocês já estudaram lá do artigo 71 do Código Penal. E para a caracterização dessa conduta, não importa se as plantas já apresentam o princípio ativo, né? Aqui, a lei de drogas exige apenas que essas plantas sejam destinadas à preparação de droga, né? O que é semeado, o que é cultivado, o que é colhido, não é a droga em si, é a planta da qual esta droga será posteriormente extraída, né? Que mais? E na hipótese de cultivo de plantas para o tráfico de drogas, né? O artigo 32, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que eu coloquei para vocês, diz que as glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme disposto no artigo 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor. Então, aqui, as glebas de terra, né, que sejam cultivadas em plantações ilícitas, vão ser expropriadas, né? Prevalece o entendimento de que é perfeitamente legítima essa expropriação, inclusive até mesmo de bem de família do traficante, viu, pessoal? Bom, que mais? Outro crime equiparado ao tráfico está no inciso 3, que diz: nas mesmas penas incorre quem utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Então, aqui vai para a mesma pena do caput, né? 5 a 15 anos de reclusão, 500 a 1.500 dias multa, né? Se o agente utilizar um local ou bem de qualquer natureza de que ele tenha a propriedade, a posse, a administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outra pessoa se utilize desse local, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico de drogas. Então, aqui, pessoal, o crime vai estar caracterizado tanto nas hipóteses de utilização de um local para o tráfico de drogas, de utilização de um local para o tráfico de drogas, como, por exemplo, um estabelecimento comercial, um apartamento, um bar, um restaurante, como também vai estar caracterizado na hipótese em que o agente se aproveitar de um bem de qualquer natureza. Me dá um exemplo, professora. Um automóvel, um barco, um avião. Então, se ele se aproveita desse bem para o tráfico de drogas, também está caracterizado esse inciso 3. E prevalece o entendimento, como eu coloquei aí para vocês, de que esse tipo penal abrange apenas os locais abertos ao público, como, por exemplo, restaurantes e bares, e locais privados, tá? Não entra aqui nesse tipo penal os locais públicos de uso comum,
como, por exemplo, praias, praças, né? Porque não é um local de uma pessoa determinada, que uma pessoa determinada possa ter a posse, a propriedade, a administração, guarda ou vigilância, né? Então, o sujeito ativo desse delito vai ser o proprietário, né? Aquele que tem o uso, o gozo e a disposição da coisa, né? Como vocês já conhecem, de acordo com as normas do direito civil, é o proprietário. Também, sujeito ativo vai ser aquele, quem tiver o local sob sua posse, ou bem, né, sob sua posse, ele vai poder tirar proveito sem ser proprietário, né? Administrador também, quem tem a administração, né, a gerência de um local ou de um bem. E quem tem a guarda também, né, quem mantém sob tutela. E quem tem a vigilância, né, quem deve tomar conta. Além da utilização do local ou do bem, o legislador também incrimina a conduta de quem consentir. Como assim, professora? Quem autorizar que outra pessoa se utilize desse bem ou desse local, ainda que gratuitamente, né? Para quê? Para o tráfico de drogas. Então, por exemplo, João é proprietário e permite que esse imóvel, que é de sua propriedade, seja utilizado por Maria para venda de drogas. Então, João vai responder pelo crime do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3, né? Que também é equiparado ao tráfico. Então, aqui nós temos um crime próprio, beleza? Não impede, com certeza não impede aqui o concurso de agentes, né? Bom, essa conduta só vai estar tipificada, né? Esse crime, essa ação delituosa só vai estar tipificada se o local for utilizado ou for cedido para o tráfico, não para o consumo pessoal de substância entorpecente, né? Se na hipótese de que seja utilizado ou cedido para o consumo próprio, pessoal de drogas, a conduta praticada vai ser a da facilitação do uso por terceiro, que é o artigo 33, parágrafo 2º, que nós ainda vamos falar sobre ele, né? Porque aí você está prestando um auxílio ao uso indevido de drogas. Agora, se o agente utilizar o local ou bem de sua propriedade, né, ou de sua posse, para o consumo próprio dele mesmo, ele vai responder apenas pelo artigo 28, né, da Lei de Drogas, certo? E aqui também prevalece o entendimento de que podem ser considerados como tráfico de droga as condutas previstas no caput, né, assim como essas modalidades do artigo 33, parágrafo 1º, como eu já falei para vocês, nos incisos 1 e 2, e do artigo 34, né, também da Lei de Drogas. Por que você está dizendo isso agora, professora? Porque se um agente consentir que alguém se utilize de um imóvel de sua propriedade para a prática do crime de associação para o tráfico, que está lá no artigo 35 da Lei de Drogas, por exemplo, cedendo o apartamento de sua propriedade para que os traficantes façam reuniões por lá, né? Sem que esse local seja utilizado para a distribuição da droga, só para reuniões. Aqui não vai estar tipificado o crime do 33, parágrafo 1º, inciso 3, né? Não vai estar. Agora, seria atípico. Nesse caso, né, se for comprovado que esse agente, que essa pessoa que emprestou o imóvel para as reuniões dos traficantes, se ficar comprovado que ele também estava associado de maneira estável e permanente aos demais traficantes, ele vai responder pelo crime do artigo 35, que nós também ainda vamos estudar, que é o crime de associação para o tráfico. Mas que vocês já conhecem, né? Por isso que eu já estou falando um pouco sobre isso.
Que mais? Esse crime vai estar consumado quando o tráfico de drogas for praticado ainda que uma única vez, né? Aqui não é um delito habitual, basta que seja praticado uma única vez. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós temos aqui um crime equiparado ao tráfico, que foi incluído pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, né? Que é a conduta o crime de venda ou entrega de drogas, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas a agente policial disfarçado. Então, diz assim, nas mesmas penas incorre quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Bom, então o pacote anticrime introduziu essa nova figura que é equiparada ao tráfico, né? Está aí nesse inciso 4. E essas elementares constantes nesse tipo penal, vender, entregar, o que é droga, matéria-prima, insumo, tudo isso já foi analisado por nós, né? Então, o que é que interessa aqui nós sabermos? Compreender essa figura do agente policial disfarçado, né? Esse pacote anticrime, ele trouxe essa figura do agente policial disfarçado, que também é chamado de agente encoberto, né? Doutrina portuguesa e espanhola também chama de agente encoberto. Trouxe essa figura do policial disfarçado, né? Que agora é previsto não somente aqui na Lei de Drogas, nesse inciso 4, mas também lá no Estatuto do Desarmamento. Quem quiser depois dar uma olhada, está lá nos artigos 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento, tá? E aí eu trouxe para vocês uma explicação, e tá aí disponível o site para quem quiser ler mais sobre isso, né? O que é o agente disfarçado? É aquele que, ocultando sua real identidade, posiciona-se com a aparência de cidadão comum, não chega a infiltrar-se no grupo criminoso e, a partir disso, coleta elementos que indiquem a conduta criminosa pré-existente do sujeito ativo. O agente disfarçado, ora em estudo, não se insere no seio do ambiente criminoso, tampouco macula a voluntariedade delitiva do autor dos fatos. Bom, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? O que é, professor, esse agente disfarçado, esse instituto, essa figura do agente policial disfarçado? Bom, é uma técnica especial de investigação, certo? Que só pode ser executada por agentes policiais. A lei não diz que tipo de policial, né? Se é só civil, se militar também pode, a lei não diz ainda. Não diz nada. Aí nós vamos ver discussões ainda a respeito disso, viu, pessoal? Podem aguardar. Então, é uma técnica especial de investigação que só pode ser executada, né? É exclusivamente executada por agentes policiais, né? Que eles vão atuar de uma maneira dissimulada, ou seja, eles não revelam a sua real identidade, tá? Eles se comportam como uma pessoa comum, tá? E para quê, professora? Para obter elementos de informação quanto à materialidade e autoria de infração penal pré-existente, de uma infração penal que o agente já cometia, né? E ele não exerce qualquer forma de intervenção no curso causal, né? Ele não intervém em qualquer uma das práticas criminosas que antes já vinham sendo praticadas pela pessoa investigada, né? Então, aqui, tanto na Lei de Drogas como no Estatuto de Desarmamento, o objetivo principal é evitar a propagação, a dispersão de armas, de drogas, né, por meio de pequenas quantidades, que é o chamado tráfico formiguinha. Então, o agente, ele se faz passar
por um comprador ou um recebedor, né, de arma de fogo, de droga, de matéria-prima, né? E aí esse agente policial disfarçado vai assegurar a criminalização autônoma desses crimes de comércio ilegal de arma de fogo, de tráfico internacional de arma de fogo, de tráfico de drogas, né? Por quê, professora? Porque existe um entendimento que procurou ser afastado, trazendo essa conduta autônoma, né? O entendimento no sentido de que a conduta em questão de um agente policial assim poderia vir a caracterizar um flagrante preparado, que acredito que vocês já estudaram isso em processo penal. Se o flagrante é preparado, é crime impossível, né? Diante da ineficácia absoluta do meio. Basta você verificar a súmula 145 do STF, né? Então, a ideia aqui é assegurar a criminalização autônoma desses crimes, afastando esse entendimento de que a conduta, esse tipo de conduta do agente, a utilização desse instituto, poderia caracterizar um flagrante preparado e, portanto, ser considerado crime impossível, né? Então, aqui nesse caso, a súmula 145 do STF diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, né? Por exemplo, já faz uma prisão em flagrante. Nesse caso, ainda que se queira, né, contestar que o agente disfarçado tenha contribuído na cadeia causal da conduta delituosa, o fato do legislador ter tipificado agora como crime autônomo o envolvimento pré-existente, o legislador tipifica isso, é o envolvimento pré-existente, voluntário, né, do investigado, ou seja, não houve nenhum envolvimento do agente infiltrado, nenhuma influência do agente infiltrado nessas práticas pré-existentes, né? Esse envolvimento pré-existente com a venda, com a entrega de drogas, né? Isso por si já é suficiente para que se possa ter preenchido essas elementares dessa figura típica, né? E aí já autoriza uma eventual prisão em flagrante, né? E também o início de uma persecução penal, por exemplo, né? Agora, a validade dessa atuação do agente disfarçado, ela não depende de prévia autorização judicial e também ela está condicionada à presença de elementos probatórios mínimos, razoáveis, de que existia uma conduta criminal pré-existente, que o agente já praticava essas condutas, né? Então, aqui tem a necessidade de um indício, algo que indique que o criminoso já havia realizado uma conduta delituosa no momento anterior, né? E aí, por isso, nós afastamos a ideia do flagrante preparado, né? Porque o crime em questão já era praticado de maneira livre, consciente e voluntária. Não havia qualquer induzimento do agente, né? Vamos a um exemplo. Um policial. Se um policial anonimamente, né, disfarçado, induz alguém a lhe fornecer determinada quantidade de droga que ele, naquele momento, sequer possuía, né, qualquer uma dessas drogas, quaisquer elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, efetuando a prisão alguns instantes, algum momento depois, por ocasião da entrega da droga, você tem o tráfico, né? O tráfico foi fruto de uma conduta proativa do agente provocador. Aí nós teríamos a hipótese do flagrante preparado. Por quê? Porque ele foi induzido a fornecer uma quantidade de droga que ele sequer possuía naquele momento, né? E foi induzido. Por outro lado, se houver um levantamento prévio, né, uma verificação prévia, anterior, da polícia,
em algum evento, por exemplo, tá lá numa festa, numa balada, numa rave, e aí fica demonstrado que um determinado indivíduo está vendendo drogas em pequenas quantidades. Ele não mantém a droga com ele antes de receber cada proposta. Ele só pega a droga na hora que vai fazer realmente a entrega, né? Eventual venda, nesse caso, eventualmente, ele venda a droga ao agente disfarçado, está tipificado o crime do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, né? Não importa que o traficante, que com o traficante seja encontrada apenas aquela quantidade da droga que ele ia vender, entregar ali ao policial. Não, porque já foi verificado, observado antes, que ele ficava entregando a droga, só ficava na posse da droga antes, no momento de fazer a entrega para o comprador, certo? Então, tem que ter elementos probatórios, né? Tem que ter elementos informativos razoáveis a respeito dessa conduta criminosa pré-existente, para que se possa caracterizar esse crime autônomo, né? Para que não seja considerado um flagrante preparado, né? Tem que ficar demonstrado que a conduta delitiva foi realizada de forma voluntária, livre e consciente, certo? A gente também não deve confundir, como eu coloquei aí para vocês, as figuras do agente disfarçado, agente provocador e agente infiltrado, né? Agente provocador, nós já falamos um pouco sobre ele. A atuação do agente provocador, geralmente, ela é realizada também sem prévia autorização judicial, mas ela é caracterizada pela instigação de alguém. O policial instiga alguém a praticar um determinado delito, né? Essa pessoa não tinha previamente esse propósito, né? Retira toda a neutralidade causal daquela conduta no cometimento da infração, né? E aí o agente prende em flagrante. Então aí é considerado crime impossível, como eu já falei, súmula 145 do STF, crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Já o agente infiltrado, ele atua infiltrado, tá? Ele tem uma autorização judicial, é necessária a autorização judicial e ele vai se infiltrar, né, em uma determinada organização criminosa, lá da Lei 12.850 de 2013. Você for lá no artigo 10 dessa lei, você vai ver. Ele vai se tornar, aparentemente, né, pessoal, um dos membros da organização criminosa. Ele vai para quê? Ele vai para colher elementos para tentar desmantelar, né, aquela organização. Ele vai agir de maneira neutra, passiva, no que toca essas atividades ilícitas exercidas por esse grupo que está sendo investigado. Ele não instiga ninguém à prática de qualquer ilícito, ele fica neutro, né? Senão ele vai se tornar um agente provocador e aí acaba tudo porque vai ser considerado crime impossível. Já o agente disfarçado não está condicionado, como eu já falei, à autorização judicial anterior, né, prévia, e nem prévia comunicação ao juiz competente, né? Na ação controlada, ou agente infiltrado, isso é necessário. Aqui no agente disfarçado, não, né? O agente disfarçado, ele atua independentemente de autorização judicial ou de prévia comunicação ao juízo. Ele não investiga necessariamente ações praticadas por organizações criminosas. Esse agente disfarçado encobre a sua verdadeira identidade para coletar informações que indiquem o envolvimento pré-existente do agente, voluntário do investigado, com o comércio irregular de drogas, de armas, né? Ele não faz nascer no agente um intuito delitivo, ele não provoca, ele não induz a prática de um delito. Esses delitos já eram praticados, já eram pré-existentes, né? O agente disfarçado não mantém o alvo também sob vigilância constante, né? Isso acontece na ação controlada, no agente infiltrado. Ele fica ali o tempo todo, né, sob uma vigilância constante, perene,
dos membros daquela organização criminosa. Aqui é o exemplo da pessoa que se passa por um eventual comprador de drogas dentro de uma festa, né? Ficam ali observando, ver se o cara já está vendendo droga antes e tal. E aí, até que ele compra, por quê? Ele não estaria induzindo. O agente estaria ali apenas para fazer aquela investigação, aquela abordagem naquele local. Ele não fica sob uma vigilância, perseguindo aquelas pessoas durante vários dias, etc. Não, né? Então, essa é a figura do agente disfarçado, como eu comentei, a inovação trazida pela lei de drogas. Quem quiser ler mais sobre isso, está aqui o link, né, de um estudo recente acerca disso, vai falar um pouco mais com vocês, quem quiser entender melhor. E a conduta é essa, né? Aquela pessoa que vende ou entrega droga a um policial disfarçado. Esse tipo penal veio para afastar a possibilidade de que seja argumentado que houve um flagrante preparado, que é crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Não. Aqui o legislador cuidou para afastar essa aplicação da súmula 145 do STF, certo? Lembrando de todos esses requisitos, né, que é o envolvimento pré-existente, voluntário do investigado, né, com essas drogas que ele entregou ao policial disfarçado, beleza? E tá aí todas as condições, enfim, que não depende de autorização judicial, que devem ter a presença de elementos probatórios razoáveis dessa conduta criminosa pré-existente, né? E as diferenças básicas entre o agente disfarçado, agente provocador e agente infiltrado. Próxima aula a gente continua falando mais sobre a lei de drogas, aspectos penais, tudo de acordo com o pacote anticrime, pessoal. Bons estudos!